Dentro nasce a ânsia de marcar, pintar a história de outra cor, erguer uma nova realidade, vencer com alma de conquistador. Todos temos em nós parte de ti para agarrar o sonho como a um filho. É preciso nobreza e decisão para mudar a história de um povo. Só mesmo grandeza de um coração. Todos temos em nós parte de ti parar o tempo que nunca para, de espada e de vontade. Querer ser imortal, mesmo um dia não vivendo. E entre os que sonham e almejam, os que inspiram ambição, que lutam por algo tão profundo como o erguer de uma nação. Todos temos em nós parte de ti parar o tempo que nunca para, de espada e de vontade. Querer ser imortal, mesmo um dia não vivendo. Todos temos em nós parte de ti, ser rei, ser o primeiro, símbolo, inspiração de um povo, um império nascido da sua visão.
fé e acredito que algo muda mesmo se assusta. Estou convicto, sei que sou, sei se isto tanto vou, onde me quero, onde me perco. Estou cansado, estou de luto, fui calado e estou mudo de palavras de coragem. Estou de viagem. Parto do princípio que sinto, sentimento que não minto, vivo apenas sem calor, não conheço a minha dor. Calei bondades, quebrei corações, de vaidades fiz emoções, corro um mato com fervor, fiz da vida meu temor. Agora que cheguei, iludi, agora que sei resistir, esfriei e morrerei, de certeza não mais amarei. Ora bem, muito rapidamente, porque está a ocorrer aqui uma cerimónia e eu pedi que se afastasse um bocadinho para não perturbar, até porque havia bate-mal aqui ao fundo. Ora bem, sabem todos onde estão? Sim. Eu não vou dar aqui nenhuma aula de história, só faltava. Olhando para esta igreja, estamos perante um dos mais interessantes exemplares do românico português e peninsular, objeto de muitíssimos estudos que não chegam a conclusão nenhuma. Quer dizer, um investiga, acha que foi assim, outro vem com outra tese contrária. Há muito livro publicado sobre isto, digamos, da pequena lembrança que vão levar da Póvoa, faz parte um livro que apresenta esta igreja em pormenor, com uma reportagem fotográfica em 200 páginas, com a explicação de pormenores e tal. Pronto. Mas podia, a esse que está no saco, e do qual tinha alguns exemplares para todos, há outros dos quais eu não tinha os tais 40 números que era necessário, por isso não os juntei. Mas desse aí, portanto, esse é um, entre uma dúzia pelo menos, que saído nos últimos 20 anos poderia meter no saco. Portanto, há muita coisa aqui. Ratos é uma terra muito antiga, o próprio nome, vindo, supõe-se, do latim do ratis, que significa barca, é outra história, porque a ligação de ratos ao mar. Aquela serra ali está cheia de fósseis. Está cheia de fósseis, aparece peixes fossilizados ali. Outra história, não interessa tanto. Os geólogos explicam isto, mas é uma teoria muito longa que não cabe aqui, portanto. É uma terra muito antiga, foi sede do Conselho até 1836. A reforma administrativa do Mouzinho extinguiu centenas de pequenos concelhos. Este era um concelho de uma freguesia só, mas era um sítio muito importante. Por isso é que uma terra aqui ao lado, a maior freguesia de Barcelos, confronta connosco, Macieira de Rates, é como há muitas terras com o nome de Macieira, Macieira da Maia, Macieira da Lixa, Macieira daqui, Macieira da lá. O de tal é a referência geográfica à terra importante mais próxima, que era Rates. Ora bem, por aqui passava o principal caminho medieval, vindo já do tempo dos romanos, da Carrara Antiqua, o principal caminho de ligação do Porto para norte, tanto fosse para Viana e Espanha, e Santiago, fosse por Barcelos, também derivavam aqui, mas passavam aqui. Vindos da Ponta d'Arcos, vindos da Junqueira, vindos por aí. Por isso este é o caminho central de peregrinação para Santiago. Tropeçaremos com certeza por aí em peregrinos durante os minutos que aqui estivemos, estão sempre a passar. Embora este caminho hoje, desde há meia dúzia de anos para cá, o central, esteja a perder a fluência
a senhora Bílio é seguridíssimo, que está em Barcelos, e ele, portanto, o ponto de paragem a seguir aqui é mesmo Barcelos, e portanto está a perder, digamos, a fluência em benefício do caminho litoral, o caminho da costa, que os municípios do litoral lançaram em peso há meia dúzia de anos, com toda aquela energia e com a atração da novidade que é a brisa do mar em todo o percurso. Portanto, está a perder muito para ali. Os atuais responsáveis andam um bocado distraídos, quer dizer, porque podiam implementar uma estratégia que contrapusesse àquela, designadamente a estratégia da história, que é esta. A história passou por aqui, nunca passou por lá. O outro não tem história nenhuma. O outro não tem história nenhuma. Até porque os caminhos antigos, os caminhos medievais, eram interiores. Porquê? Porque havia a dificuldade de transpor os rios, não havia pontes, e os rios na zona da Foz são muito mais largos. Portanto, eram interiores. E, como sabem, paralela à devoção de Santiago, há as outras devoções daqueles santos que, segundo reza a tradição, se santificaram, ajudando os peregrinos exatamente a transpor o rio. O caso de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas, o caso de São Gonçalo de Amarante, que está mesmo junto ao rio, e outros. Portanto, por aqui passa o principal caminho. Portanto, é uma terra agrícola, está aqui num vale entre aquela elevação e portanto, tem um micro-rio. Era, até há poucos anos, não sei os números atuais, mas creio que não estarão, nem faltarão. Era até há poucos anos a terra aqui, que neste país produzia mais leite. É uma terra, digamos, fortissimamente agrícola. Aliás, este vale todo, incrustado, digamos, poente e a nascente, por terras de granito, este vale todo, que vai daqui até Valongo, é vale de xisto. Portanto, território de xisto, território, digamos, de grandíssima aptidão agrícola, designadamente em termos de produção leiteira. Não foi por acaso que aqui se instalou uma escola agrícola, aqui está instalada uma associação de produtores de leite e carne, e quando a Parmalat se lembrou de vir para Portugal, foi aqui que se instalou também. Foi a partir daqui que a Parmalat descendeu ao mercado português, até aquela famosa história de um pacote de leite que apareceu e acabou com a Parmalat. Não passou isso. Ora bem, estamos num sítio carregado de história, digo eu, e toda esta construção aqui à volta, nós vamos ir aqui até à praça e chega, portanto, andar sem metros. Este centro, este pequeno centro histórico de Barros, é uma lição de história, da história do liberalismo. Foram os lavradores, digamos, enfim, o termo lavrador é mais apropriado do que o termo agricultor. Foram os lavradores que, beneficiando da revolução, essa sim uma revolução, que os liberais implantaram no país, beneficiando em concreto da consagração da propriedade privada como um direito inquestionável e sagrado. Portanto, passaram a ser donos das terras que então cultivavam, mas que não eram deles. Eram da igreja e eram da nobreza. Eles eram simples, arrendatários, pagavam um feudo, a história dos prazos de vida, que não é agora aqui chamado ao campo. E então prosperaram. Eram sobretudo os agricultores da Granja, de um lugar distante de 1,5 km daqui, aqui a norte, como o nome indica, é um território agrícola, Granja, fertilíssimo, foi lá que eu nasci. E tomaram o centro dessa ocasião. Passaram a construir aqui casas aqui à volta, isto era diferente, a praça onde vais passar era completamente o contrário. Tem uma abertura a norte que era fechada, tem casa do sul que era aberta. Enfim, alteraram a geografia aqui do lugar e construíram estas casas que vamos visitar, assim, de corrente e de fachada só, mas que estão cheias, todas elas estão cheias de história. Por exemplo, esta casa aqui era a casa de padres, foi o Padre António, foi apenas o terceiro padre que a habitou neste século e pouco. Padre António. Aquela casa ali era a casa da resistência ao liberalismo aqui. Era a casa da resistência ao liberalismo. Como sabem, os liberais para conseguirem a unificação do Estado, nós tínhamos as famosas três casas, clero, nobreza e povo. E o povo, na base, é que alimentava a nobreza. Os dois. O clero era a primeira. Não é que alimentava, é que alimenta. A igreja era um Estado dentro do Estado. E eu, portanto, digamos, nesse esforço de unificação, a igreja é que foi a vítima. Portanto, sobretudo a partir da acalmia que o país conheceu em 1934, com a convenção
chamada convenção, que no fundo não é nenhuma convenção, foi mais uma concessão que uma convenção. Mas convencionou-se que era uma convenção. A convenção de Abramonte, que pôs termo à guerra entre o Pedro e o Miguel, ou seja, que consagrou a vitória definitiva do liberalismo. A partir daí, o novo poder implantou-se, instalou-se e concretizou aquelas medidas duras que se traduziram na proibição de ordens religiosas, digamos, no encerramento de mosteiros e conventos, e aí surge um grande número dos egressos. O ingresso é o que está dentro, o egresso é o que está fora. Milhares deles que vieram para a rua, foram postos na rua, os conventos foram fechados, com a promessa de uma reforma que corresponderia mais ou menos ao rendimento que teriam quando estavam dentro, mas que na realidade nunca lhes foi paga. E daí que muitos deles tenham morrido literalmente à fome. O Zé Antônio da Guiar, que foi conhecido como Mata-Frades, que se sabe nunca deu um tiro a nenhum, mas matou literalmente à fome. Até o próprio Alexandre Herculano, uma vez, numa intervenção no Parlamento, disse que era melhor pô-los todos numa fila, eles e Álvares Freire, pô-los todos numa fila e em segundos acabavam com... derramavam sangue, mas ao menos acabavam com aquela angústia que era andarem pelas ruas a morrer aos bocados. Foi muito duro isso. E, portanto, houve resistência. Cortaram com Roma. Passou a ser o poder liberal a nomear bispos, a nomear padres, os padres que lhe fossem fiéis. Por exemplo, aqui em Ratos residiam aqui 5 padres. Residiam 5. E, portanto, foi fácil arranjar um, que por acaso até nem era daqui, veio de Beiriz para cá, mas havia sempre um que se prestava, digamos, a assumir a paroquialidade. O cristianismo continuou a ser a nossa santa religião. O liberalismo, apesar de tudo, continuou a confessar-se católico e impunha que, sei lá, o não ir à missa era motivo de prisão. O não ir à missa, eu lembro-me uma vez aqui nesta igreja, aqui nesta igreja, uma vez estava aí assim alguém a pregar, né, como se dizia na época, e um indivíduo da família de uma senda, aquele que é pecado na ponta, vamos lá fora, que era assim meio deslocado, estava farto de ouvir, não é nada assim, chegou cá fora, foi preso, quer dizer, pronto, chegou cá fora, foi preso. Mas, digamos, a reforma, a resistência foi organizada a partir daquela casa que está ali. Os irmãos Ferreira da Costa, 2 deles ex-seminaristas, um deles chegou até, digamos, a ter as ordens menores e até participou em funerais e não sei das coisas, o Joaquim, e era um antepassado do Dr. Joaquim Cancelo, e daí que ele seja Joaquim. Portanto, eles organizaram a resistência aqui. Quem é que... Ratos chegou a estar cercada várias vezes por tropas. Estava a falar de cabos, civis, armados, mas era a tropa às ordens do regidor do Rio Mau, às ordens do regidor de Parada, que cercaram a casa dos próprios regidores daqui, obrigando-os a confessar a adesão à nova doutrina liberal. Sim, senhor, e a tropa de Vitória voltavam lá para a cantina. Esta casa e a casa há episódios. Nós estamos dispensados, Estamos dispensados. Até dessa resistência, por exemplo. Era fácil na época, só para terem noção, quando começou a organizar-se um exército, portanto, quem indicava os mancebos que seriam mobilizáveis para essa tropa era o regidor e o pardo. O pardo, que era o presidente da junta, como regidor, indicava que fazia uma lista à mão e tal, não sei o que é que. Obviamente isso era trafolhável, como se percebe. Mas bastava mudarem de freguesia, já estavam livres de ir para a tropa. Porque andava aí, a malta nova andava sempre a mudar no seu povo. E uma vez, numa missa, portanto, sabiam que estava aqui um grupo deles a assistir à missa, era obrigatório, mas desconfiando que andavam a ser perseguidos, estavam armados, não era pau. E estavam cá fora então as tropas, às ordens do regidor, não sei de onde, posso sacar resultado de batalha aqui no ar, em que os capturadores foram corridos pelos capturandos. Quer dizer, enfim, vamos igual. A gente que anda muito pouco, 50 metros. Estão a rentabilizar. estamos.
Ora bem, mais um pormenor. Portanto, esta casa que está aqui, que hoje, desde meados da década de 60, é chamada Casa da Catequese, foi a primitiva residência paroquial. Está ruína, até há 3 anos, a residência paroquial era aquele edifício ali, que está aqui atrás de nós, lindíssimo, que é o edifício mais antigo aqui, o edifício civil mais antigo daqui, que é de 1750, esta parte de cá, a de lá é posterior. A atual residência paroquial é a tal casa que estava ali na esquina, onde que eu disse que foi o cérebro da Revolução Liberal. É a atual residência paroquial. A paróquia aqui tem um património imobiliário bastante grande. Tem esta casa, tem esta, tem aquela, tem o salão paroquial, tem meia dúzia de capelas e tem alguns campos e não sei o quê. Estamos perante uma casa nitidamente abrasileirada. Houve muita gente que foi para o Brasil, lá prosperou e deixou aqui as marcas. Com as palmeiras, havia duas, aquela e uma outra deste lado, que teve de ser abatida porque estava doente. Isto hoje é sede da freguesia, sede da Junta de Freguesia. Este rapaz que a comprou em 89, e portanto é sede da Junta de Freguesia. O caminho para Barcelos continua por aí acima, pela rua direita, que está ali, está ali. O museuzinho também, com esta paisagem urbana por aí acima. Ao lado tem uma rua com o nome do Tomé de Sousa. Tomé de Sousa tem ali um busto. Sabem, foi o primeiro governador-geral do Brasil. Nasceu aqui. Era o mais velho dos 10 filhos do último abade do Mosteiro de Ratos. Atenção, estamos a falar de antes de Trento, a vila, ou seja, estamos a falar de um tempo em que o celibato não era obrigatório. E o abade tinha cá alguém, uma tal Messia de Faria, ali do lado de Barcelos, portanto, com quem teve 10 filhos. O Tomé de Sousa é o culpado de o Brasil ser aquele território imenso. Ele foi enviado para lá pelo Dom João II com a missão de pôr ordem naquilo que estava, naquele território todo que estava a desmembrar-se lá com as capitanias e os assaltos dos holandeses, não sei quantos. Portanto, aquilo iria fragmentar-se, como se fragmentou o outro território espanhol. Mas foi o braço firme do Tomé de Sousa que unificou aquilo e que, literalmente à força, impôs a unificação e o Brasil. O primeiro caso conhecido, aqui não, no Brasil sim, foi o caso conhecido de corrupção, de alta corrupção ao nível do poder, está com ele. Que levou daqui um filho não assumido, e levou com ele que quis retirá-lo das bocas do mundo. Um tal Garcia Dávila, que, protegido pelo pai, lá no Brasil, foi conquistando terras e terras e terras e terras, até ter um feudo cuja área correspondia a 9 vezes a Portugal continental. Dá para imaginar, não é? Esse feudo também veio a ser extinto na sequência da libertação do Brasil, da independência do Brasil. Mas ainda hoje há lá vestígios, digamos, dessa época, designadamente na área na zona do estado da Bahia, concretamente no sítio mais emblemático, turisticamente daquela zona, que é a Mata de São João, a Praia do Forte. A Praia do Forte foi o forte que ele levantou, onde tem a Torre de Cineira de São Pedro de Ratos, bateu com o nome daqui, tal como o Tomé de Sousa atribuiu ao Forte Defensivo da Bahia, o Forte de São Pedro de Ratos. Portanto, não há dúvida que eram daqui, eles confessaram através disso. Portanto, eu digo não há dúvida porque em Barcelos, atendendo ao facto de a companheira do abade ser de lá, quis dizer, mas calou-se logo, mas quis dizer há algum tempo que o Tomé de Sousa seria de lá e não era daqui, porque ele confessou. Portanto, ainda lá está, e hoje há, na descendência distante do Garcia Dávila, há a Fundação Garcia Dávila, que é responsável pela conservação, pela musealização e pela conservação do principal património que resta, património edificado que resta disso. Portanto, é um território colossal. Foi ele o instalador lá, o filho, o Garcia, foi o instalador lá da pecuária. Comprou animais, e foi ele que começou a lançar aquilo. E enriqueceu em engenhos para a cana-de-açúcar. Também desenvolveu isso.
Mas esse nunca mais cá voltou. O pai levou, o Tomé veio morrer cá e está sepultado lá em baixo, num convento, e é de um ator, que hoje é de um ator conhecido, tão conhecido como escapou Não faz mal, deixa. Estou ocupado de me lembrar. Até cheguei há uns anos, cheguei a ter alguma conversa ao telefone com ele, e eles estavam disponíveis para vender, digamos, o túmulo do Tomé de Sousa, né? Porque tinham lá o tal mosteiro, estava a precisar de obras, e havia a perspectiva daquilo vir a ser convertido numa unidade hoteleira, não sei se avançou. Portanto, estamos aqui. Agora, vamos ali à praça. A germinação com a Mata de São João. Tem a Mata de São João, está germinada connosco, atendendo a isso, todo esse passado. A organização, essa me sussurrou, tem a ver com isto, tem a ver com o facto de, passando por aqui, quem passa aqui não vê este território. O miolo. Não é transitável agora, desde há 20 anos. Mas quem passa na redondeza, na periferia, admira-se com os muros altos e com, digamos, a técnica construtiva e até com os materiais. Aqui é xisto. O xisto aqui é igual à volta é granito. Aqui é xisto. Isso tem a ver com a tal história, na continuação da história que eu disse, com a instituição da propriedade privada como um direito sagrado e inviolável. A partir daí, os novos proprietários passaram a vedar as terras. Vedaram depois da festa. Houve, naturalmente, digamos, prosperou, digamos, a profissão de pedreiro. E passou a haver, na orgânica dos municípios, em meados do século XIX, portanto, isto foi sensivelmente por aí que ocorreu. Lembrava, por exemplo, há uns campos paroquiais ali em cima, cujo pedido de autorização para rodar é de 1856, portanto, são dessa época. E passou a haver, na orgânica dos municípios, o pelouro das vedações. O pelouro das vedações. Portanto, estavam livres, estavam soltos, estavam abertos. Houve necessidade de disciplinar aquilo. Confusões, muitas confusões, com os confrontantes, um queria mais largo, outro mais estreito, cada um vedou sem autorização e depois outro queixava-se quando o carro de boi não passava. Essas confusões todas, há documentação vastíssima e anedotas pegadas sobre isso. E havia o julgado de paz aqui, cujo ofício era muitas vezes ocupado exatamente para dirimir essas pequenas questões locais. Este que não está com aquele, enfim, pronto. A questão das relações é desse tempo e era importante. Ora bem, estamos aqui neste sítio, na praça, frente a uma capela, é pena, eu esqueci-me de falar à encarregada para ela nos abrir a porta. Enfim, o que está lá dentro são belíssimos altares barrocos, do século XVIII, que vieram da igreja nos anos 30, quando ela foi restaurada. A igreja foi restaurada, conforme um modelo dominante na ocasião, que era um modelo, digamos, rígido, radical, supostamente verídico, supostamente o único historicamente verídico, ou seja, o que imaginavam que terá sido, e no caso aqui, assentaram mesmo, terá sido o projeto inicial, houve que fazê-lo executado de novo, derrubando a martelo tudo aquilo que não era original. Perdeu-se ali muita azulejaria que havia nas fachadas. Perdeu-se o púlpito, que era interessantíssimo. Perdeu-se os brasões dos Sousa, de Sousa e do pai dele, das plantas. Perdeu-se isso tudo. Foi mesmo literalmente para o lixo. E os altares só não foram vendidos porque não houve quem os quisesse. Mas estiveram à venda. Vieram para aqui alguns, um outro está em Laúdos, outro está na igreja de Feita no Porto, e pronto, esses foram dados. Há amigos ali ao Parque de Laúdos e é um parque lá de Feita, o arquiteto que dirigiu isto, era pronto. Portanto, temos aqui uma capela de 1758, creio, que foi construída no sítio onde havia um nicho com a devoção ao Senhor Bom Jesus, Abílio. O Senhor Bom Jesus de Fão, o Senhor Jesus de Matosinhos, mandou dizer ao de Fão que dissesse ao de Barcelos que eram todos três irmãos. É uma clara. Esqueceram-se do daqui, que era pequenino. Era o Jesus pintado numa cruz, e no século XVIII, o meu, muito antepassado, parente, responsabilizou-se pela construção desta capela e pegou leis que tinha, não sei das quantas, para garantir que a empreitada fosse aquela. E foi sepultado no ponto. É a única sepultura a história das sepulturas também tem a ver com o livro, também dos artistas. Aqui em Ratos nunca se sepultou nos trigos. A não ser pessoas que, passando, morriam aqui e não sabiam onde eram, nem quem eram, e essa era a sepultura.
sepultados junto à residência, que é aquele edifício que está ali. O resto era tudo sepultado lá dentro. A história das sepulturas também é uma questão, não é agora chamada aqui. Aquele edifício que está lá, lindíssimo, é o edifício da Câmara, que funcionou, como digo, entre 1755, que é a data em que aquele foi construído, e 1836. Portanto, atrás dele ficava a cadeia. Portanto, aquele edifício, portanto, como digo, é do ano do terremoto de Lisboa, 1755. A anterior Câmara era acolá naquele topo, era acolá, e esta praça era aberta aqui e fechada acolá. Quem participou nesta transformação foi o trisavô da minha filha, que era vice-presidente da Câmara da Póvoa, era dono de uma casa instalada ali, construiu uma casa nova lá em cima, onde eu moro, e portanto, o meu quintal é aquele que se vê lá. Eu moro ali, portanto, ali, aquele portão que está lá é o que eu uso habitualmente quando quero ir vir a pé. Pode banhar nisso. Pode banhar nisso. Sim, sim. Mas ali... É o ginásio do Armindo. Era ali que estava... A torre já não é tua. Hã? A torre já não é tua. A torre não. A torre não é minha. Ali... Era uma vinha ou o que é? Aquela torre ali... Tem tudo. Portanto, vale a ver. Nós olhámos para a igreja e vimos... Tem fruta toda a género. Era muito alongado e tinha uma torre muito alta. Obviamente que aquilo era uma excrescência relativamente ao puro estilo românico da igreja. Então, a capitar abaixo, como tinha lá os sinos e um relógio, houve que arranjar um local para instalar os sinos, como lá fizeram ali aquela torre cineira, e para o relógio fizeram aquilo ali. Portanto, aquilo é de 1950, está lá a data. Quem olha para aquilo pensa que é uma construção medieval e não é. É de 1950, portanto, nem 100 anos tem. Pronto, e a praça era aqui, estava ali, portanto, o sítio do poder, civil, político e judicial também. E pronto, como digo, o trânsito passava ali ao lado, o trânsito que ia para o norte ia aqui por trás, num carreirinho que era por aí que seguia, portanto, a caminho de ar, ia por aqui. E era assim, portanto, os caminhos, as pessoas têm a noção de que hoje há muita dificuldade em imaginar que há 100 anos nós só tínhamos carreiros. Nós só tínhamos carreiros. A estrada que está aqui, a estrada que vai da Póvoa a Famalicão, é de 1880. É de 1880. Substituindo a estrada real número 31, que é um carreiro ainda mais aberto. É de 1880 que está ali. E não tinha as condições nem a largura que tem hoje, quer dizer, era mais estreita. E tudo veio na sequência disso. Quer dizer, a partir daí é que foi a revolução. Quer dizer, portanto, na parte final já na parte final do século XIX, no fundismo, foi por essas épocas. Aqui, digamos, podíamos continuar por aí. Por exemplo, aquele edifício está ali, uma escola que está aqui atrás disto. Estes edifícios aqui são todos de uma instituição social daqui, que tem um lar do outro lado, um lar grande do outro lado, com 60 e tal pessoas em equipamento e mais tanto serviço. Tem 80 e tal funcionários agora, mas começou por uma doação de um rapazinho que foi daqui para o Brasil, naquela época, foi daqui para o Brasil, nunca mais cá voltou. E é um caso singular, porque o indivíduo era pobre e lá enriqueceu com negócios de escravos e não sei das quantas. Não foi só ele, temos aí assim centenas de tal de escolas construídas com benemerências também resultantes do mesmo negócio. Portanto, mas tinha uma mãe pobre, tinha um irmão pobre. Curiosamente, um neto dele foi o primeiro utilizador daquela casa que está ali, que era um asilo. Como é que, portanto, esqueceu, ignorou a família e doou à terra, que ele não conhecia, ele nunca mais cá voltou. Mas foi a partir daí que construiu uma escola que está ali, a Escola Camões, aquele albergue para as crianças que frequentavam a escola, e depois disso, digamos, mas só praticamente nos últimos 30 anos é que, enfim, com as novas condições sociais e políticas do país, é que a coisa evoluiu e passou-se um lar novo, agora não se chama lar, agora chama-se ETIS, né? Estrutura Residencial para Idosos. Falava lar, então, criou tinha, agora temos que trocar isso numa frase. Estrutura Residencial para Idosos. Portanto, a partir dali, portanto, agora tem tudo, desde creches, infantários, centros de dia, apoios domiciliários, a tal estrutura residencial, 80 ou 81 funcionários que essa instituição tem. Portanto, mas é dona da praça, digamos. E uma das coisas que o abade aqui sentia é que, à exceção daquela casa que é habitada e daquele café que podia muito bonito,
Portanto, isto aqui à noite é um silêncio total, porque não há vida. Esta aqui está fechada, está em obras. Aquela ali durante a noite está vazia, a outra a seguir também está, já não vai lá ninguém, e aquela está. O silêncio aqui, mas o barulho por lá. E hoje Quando falaste naqueles que querem ser cursos, sim. um dos mais conhecidos é o Conde Freia. Claro, era o que eu estava a falar. Esse é O tal que fez a família. o tal que fez. Não tem nada a ver comigo. É mais da vossa zona. Era mais da vossa zona. Era de lá, não era daqui. O Conde Ferreira fez 134 escolas no país. Fez, além do hospital que construiu, fez 134 escolas no país com dinheiro basicamente. Era um negócio legal na ocasião. Era o negócio. Não, porque ele E portanto foi assim. Eu não sei se o. quando Ferreira tinha descendência. Ó Billy! Eu estou encostado ao pelourinho, mas não estou no pelourinho, está bem? Este é o único pelourinho de gado que é conhecido. Há quem diga que houve um outro antes dele. Este estava junto do antigo edifício, quando ele era daquele lado, quando a Câmara veio para cá e funcionou, ele veio junto. Que ano é, não se sabe, ele é tão incaracterístico que não é digamos, propriamente datável. Não é fácil de datar. Pronto. Isto é símbolo da autonomia judicial, da autonomia administrativa, como eu disse, portanto, a autonomia de Ratos vem de, pelo menos, os finais do século XI, perdão, finais do século XII, 1205 já é século XIII. Pronto. Porquê que dizemos isto? Período condal. Conhece o primeiro foral atribuído a Ratos. Conhecemos o segundo, que é de 1717, aliás, 1517, mas o primeiro não é conhecido. Apenas sabemos pelo foral de Famalicão, portanto, a data aproximada do nosso. São ambos do tempo de Dom Sancho I, e o foral de Famalicão, que é de 1205, começa assim: mando que façais uma feira de 15 em 15 dias, tal como fazem em São Pedro de Ratos. Ou seja, as medidas de Ratos, as medidas de comércio de Ratos, foram as medidas da região. E dizem os bons antigos que traduzem a generosidade do povo daqui. A arroba não era de 15 quilos, era de 16. A rasa não era rasa. Portanto, o termo rasa tinha a ver com o facto de ser cortado mesmo. Era mais generosa e fazia uma curvatura. Tem a ver com isso. Portanto, a praça, como eu vos disse, era fechada lá e aberta aqui. E era tão aberta aqui que estas casas não existiam. A praça ia até uma fonte que está ali, a fonte de São Pedro. E era junto dessa fonte que estava uma oficina de ferradores. Portanto, a arte de ferrar cavalos era, na época, uma arte muito interessante do ponto de vista económico. Porque era a cavalo, ou em carros de cavalo, que as pessoas se movimentavam, aqueles que não andavam a pé, não é? Portanto, quem tivesse possibilidade de não andar a pé, andava assim. E, portanto, havia necessidade de onde a onde mudar as meias solas aos animais. Pronto. Havia aqui uma oficina de ferradores. Mais tarde, veio para ali a outra, para onde tem aquele café, tem cá fora também uma rodinha de prender ali os cavalos, também tem. Ali também é um ferrador. Também houve ali um ferrador, mas foi mais tarde. Nos finais do século XVIII, veio para cá uma família muito conhecida, muito, economicamente muito forte, a família dos Moreira da Cruz. E veio para cá porquê? Vieram para cá do Porto, onde tinham oficina exatamente na Rua dos Ferradores. Vieram para aqui, cá é um lugar de passar. E porquê é que vieram para cá? Porque o tal Moreira da Cruz que veio para aqui, num acerto de contas com alguém que lhe devia os dinheiros, bateu demais e matou essa pessoa e fugiu. Veio para aqui, casou aqui e esteve aqui. E ele, depois mais tarde, um outro parente ali mais em cima, junto à Capela de Santo António, tiveram aqui oficinas de ferradores. Era gente tão importante que, gente que teve aqui nasceram padres, juízes, enfim, e outras figuras da rede social, económica e política da época, nasceram aqui e daqui foram negociar. Um deles tinha 4 barcos com que negociava vinho
do Porto para o Brasil e para a Inglaterra. E 4 barcos portugueses. E 3 deles, um padre, um juiz e um militar, têm o retrato dele, tem o retrato do Museu Nacional de Alto do Porto. Estamos a ver que regime estamos a falar. Vieram do Porto para aqui, também prosperaram aqui, e depois a família, os finais do século XIX, sensivelmente, saiu daqui. E a casa deles foi abandonada, até ali um painel de azulejos com a reprodução de uma fotografia em que essa casa aparece em cima. A casa deles ficou ali abandonada, depois foi tomada aqui pelos vizinhos e fecharam isto. Mas, como digo, portanto, só por contar, digamos, a história que passou por aqui, não é? No percurso, na continuação deste percurso, pela rua direita, entroncámos na rua de Santo Antônio, no alto do qual tem uma capela também. O centro do Rato está balizado por símbolos religiosos. Ali a capela de Santo António, mais a sul a capela de São Marcos, digamos já quase fora da vila, no sítio onde se fazia a tal feira que vem do século XI. Ali a igreja e mais ali a capela de São Passos. É um quadrilátero urbano, é um quadrilátero urbano, balizado por símbolos religiosos. Exatamente um quadrilátero. Igreja, Senhor dos Passos, Santo António e São Marcos. Portanto, e até ali, portanto, e na sequência disso, digamos, Ratos foi, nos tempos modernos, a terra que abriu o primeiro albergue para peregrinos. Em 2004, no dia de 25 de julho, portanto, dia litúrgico de Santiago, que nesse ano era Ano Santo, este rapaz teve a alegria de poder abrir o primeiro albergue para peregrinos em Portugal, que foi logo ocupado nessa noite, tiveram um fim de tarde, foi logo ocupado nessa noite por vários peregrinos que, a partir de então, passaram a ter um sítio primeiro onde pernoitar. E depois disso vieram outros, a ponto de hoje temos uma rede já bastante densificada de apoios, sem os quais não era possível peregrinar. Mas, quer dizer, mas por aqui passaram, olha, passou por aqui a Rainha Santa Isabel, passou por aqui, passou o Cosme de Médicis, dos Médicis de Itália, toda essa gente passou por aqui. O Cosme de Médicis, até há retratos da peregrinação dele, é um arquiteto que uma comitiva de quase 40 pessoas, que ficaram aqui, pernoitaram aqui em cima, foram à missa, chegaram ao fim da tarde, instalaram-se, foram à missa no dia seguinte passaram aqui na noite. E atenção, eles dizem, no relato que fazem, dizem muito mal do alojamento que tiveram no Porto, e não dizem mal dos aqui. Não dizem mal dos aqui. Do Porto dizem, fuimos miserrime locati. Não é possível dizer pior, não é? Fuimos miserrime, não sabem isto, quer dizer, desculpa lá. Fuimos miserrime locati. Aqui não diz nada. Ok? Pronto, vamos então terminar. Também já deve ter terminado o batismo. Vamos à igreja.